Ei, como vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido um excelente dia, uma excelente semana. E eu quero compartilhar com vocês mais um episódio aí para quem está me acompanhando nessa jornada de leilões aqui nos Estados Unidos. E hoje eu queria bater um papo com vocês de uma maneira bem simples, de uma maneira bem clara de qual é a importância desses leilões para os condados que realizam esses leilões, essas vendas dessas propriedades que estão delinquentes de alguma maneira. E eu quero te explicar que existem vários tipos de leilão. Antes de você começar a entrar nesse mercado, é importante que você entenda as regras de cada estado e de cada condado, como funciona o processo de venda, como funciona o processo de compra, para que você possa entender e assim poder estar mais preparado para poder participar desses leilões e evitar o máximo de erro possível, já que nós estamos falando de pequenos e médios e talvez grandes investimentos, dependendo da quantia que você vai estar investindo nessas propriedades, tá bom? Então vamos lá, para que vocês possam entender qual o motivo, Felipe, que essas propriedades elas são leiloadas. Eu imagino que você já deve ter uma noção que essas propriedades são leiloadas pelo fato dessa pessoa estar em dívida com alguém, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, no caso do Brasil. A gente sabe que no Brasil, geralmente a gente ouve falar que essas propriedades são leiloadas porque ela está em dívida com o banco. E aqui também acontece isso, mas pode ser inúmeras situações. Uma delas pode ser, por exemplo, falência. A pessoa faliu ou falência de morte. Segundo, essa propriedade pode estar em dívida com o condado. Isso pode ser um problema para a pessoa. Essa pessoa pode estar em dívida com HOA, que seria no Brasil basicamente um condomínio. Essa propriedade pode estar em dívida não está pagando mais o banco. Esse é um outro tipo de dívida. Então, você vai ter várias situações onde o proprietário está em dívida com alguém. E a gente precisa resolver isso de alguma maneira. E geralmente o condado faz o quê? Ele leiloa essa propriedade. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos 200 anos. E por algumas décadas aí, poucas décadas, né? 200 anos, essas propriedades têm sido leiloadas e a grande maioria não entende o processo. Então eu vou explicar um pouquinho rapidamente para você. Vem comigo. Seguinte, Felipe, se essa pessoa está deixando de pagar, por exemplo, o condado, o que isso afeta o condado? Muito simples. Se essa pessoa está em dívida com o condado e não está disponibilizando do dinheiro que o condado exige pela propriedade, o condado não tem condições, por exemplo, de pagar ou manter a infraestrutura daquela região. Como assim, Felipe? Se você não pagou o annual tax da sua propriedade, você deixa de pagar, por exemplo, o bombeiro que cuida se acontecer algum problema, ou do policial militar, talvez das escolas públicas, talvez das bibliotecas, talvez do asfalto ou qualquer outra infraestrutura que o condado possui e oferece para as pessoas da região. Então, sem essa quantia, sem esse valor anual que é pago pela sua propriedade, fica impossível para o condado manter esses custos sozinhos. Então, ele informa, notificando a pessoa que está em dívida pelo primeiro ano, para que ela possa fazer o pagamento e acertar, claro, com um pouco de juros, para que ela possa resolver isso o mais rápido possível. Mas a partir do primeiro ano, depois do segundo e depois do terceiro, o condado cansa de notificar, ele realmente precisa dessa quantia e ele não está preocupado se o imóvel vale $500 mil e a dívida é de $5 mil. Ele vai leiloar essa propriedade com o valor inicial do valor de dívida, porque o condado não está no ramo de real estate, ele não está no ramo imobiliário. O estado e o condado, eles só querem o valor que a propriedade deveria pagar de annual tax nessa propriedade para que ele possa continuar mantendo a infraestrutura da cidade, ok? Então, eles não estão no ramo de imobiliário, eles não estão nem aí se a propriedade vale $1 milhão e a propriedade tem uma dívida de 7, 10, 15, $20 mil. O valor inicial vai ser o valor de dívida. Felipe, eu quero entender melhor quais são os tipos de leilão que ocorrem aí nos Estados Unidos. E eu vou te explicar quais deles eu participo, quais deles eu não participo e vou fazer um breakdown. Vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles para que vocês possam ter uma noção de qual delas se encaixa melhor para o seu perfil, tá? Eu quero começar pelo mais simples e o mais conhecido, que é o bank foreclosure.
O Bank Foreclosure é muito comum, acontece muito no Brasil. A pessoa fez um financiamento com o banco e por algum motivo, infelizmente, essa pessoa deixou de pagar no meio do caminho um compromisso que foi feito em contrato e aí o banco não tem outra opção a não ser leiloar a propriedade para resgatar o valor de empréstimo para a família que fez esse compromisso, ok? Então, geralmente aqui nos Estados Unidos tem um problema. Por quê? É uma facilidade para as pessoas que estão comprando essas propriedades, mas para nós investidores é um pouquinho ruim. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, geralmente o down payment é muito pequeno, o pagamento inicial. Geralmente é em torno de 3 a 5% de pagamento inicial para assumir esse compromisso com o banco. Então, se fosse uma propriedade, por exemplo, de $100 mil, o banco pediria em torno de 3 a 5 mil dólares, mais o closing costs, que aí no Brasil seria o cartório, e aqui nós chamamos de title company. Então, a pessoa teria que desembolsar em torno de 3 a 7 mil dólares no pacote completo, que é um investimento muito baixo para adquirir uma propriedade. Mas acontece o seguinte, aqui no Texas, por exemplo, uma propriedade para ser leiloada, para entrar num processo judicial, teria que passar por um processo de 180 dias, 3, 4 meses sem pagar as suas parcelas mensais, iriam ser iniciado um processo judicial. Então, só a partir de 180 dias essa propriedade iria para leilão. Então, o banco vai notificar essa pessoa, a pessoa não vai responder, se ela não responder no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, eles vão entrar com uma ação judicial. Aqui nos Estados Unidos funciona de maneira rápida, geralmente em torno de 35 a 45 dias, você já tem a corte marcada, eles vão estar presentes lá, banco e a pessoa, para que isso possa acontecer de maneira rápida e eles possam recuperar essa propriedade e assim vendê-la, colocá-la no mercado novamente, recuperando aí o valor de empréstimo. Ok? Então, esse é o primeiro leilão, Bank Foreclosure. Qual que é o problema de comprar de Bank Foreclosure? Como eu disse para vocês, como o pagamento é muito pequeno e o valor da propriedade é muito alta, o que acontece? Geralmente, o valor da propriedade é um pouco mais caro do que eu gostaria de pagar. Agora, vão ter situações e situações. Vamos dizer que essa pessoa adquiriu essa propriedade há 10 anos atrás. Ela comprou essa propriedade em 2014. E financiou essa propriedade. O que vai acontecer? Se ela pagou muito pouco de down payment, mas ela está pagando durante 10 anos e ela teve um foreclosure nessa propriedade, o que vai acontecer? Essa propriedade tem equity. Se você comprou essa propriedade por 100 mil dólares, mas passou 10 anos, 15 anos, agora essa propriedade pode ser que valha aí na faixa de 250, 300 mil dólares, ou um pouco mais ou um pouco menos. Aí sim vale a pena você disputar para você poder comprar essa propriedade, porque ela tem um equity muito alto, certo? Então, o que vai acontecer? Geralmente, o banco tem alguém lá que vai competir com você para que o valor mínimo dessa compra seja, ao mínimo, o valor de dívida que essa pessoa tem com o condado, com o banco. Então, se a propriedade vale 100 mil dólares e ela tem um valor financiado de 90 mil, independente se o valor dela é de 200 mil dólares, o banco com certeza vai disputar com você para que você possa, ao mínimo, pagar o valor de empréstimo de volta e ele tem o valor aí recuperado, tá ok? É claro, se tiver outros investidores que já conhecem o assunto, que têm as ferramentas corretas para descobrir qual é o valor exato que essa propriedade vale, com certeza o valor vai passar do valor de mortgage e vai subir para 50%, 60%, 70% do valor de mercado, ok? Quando você pensa em uma casa financiada, geralmente aqui no Texas a gente está vendo bastante casa nova financiada. Então, às vezes a casa é 2018, 2015, 2014, casas de construção nova. Então, vale muito a pena brigar por essas propriedades, porque elas no mercado vendem rapidamente. E aí, você não precisa fazer muita reforma, você não vai ter nenhum tipo de problema estrutural na casa, a casa vai estar com estrutura, com encanamento, com eletricidade nova. Isso é muito interessante para o investidor, porque o custo de renovação é muito pouco e ele pode colocar a propriedade no mercado mais rápido, mas com uma quantia menor do que eu busco nos meus investimentos. Vamos falar então de outra opção de investimento. Nós podemos, por exemplo, comprar uma propriedade de HOA foreclosure. O que é o HOA foreclosure? Vamos pensar que você mora no Brasil e você mora dentro de um condomínio fechado.
O HOA seria basicamente o condomínio fechado, que pode ser open gates, pode ser um condomínio aberto ou um condomínio fechado. O HOA é responsável por esse bairro e por toda a infraestrutura que é oferecida ali dentro. Então ele te cobra uma mensalidade ou anualmente ela vai te cobrar uma taxa para poder pagar toda a infraestrutura, que pode ser uma quadra de tênis, pode ser uma piscina, pode ser um beach club, pode ser um country club, pode ser qualquer outra infraestrutura que o bairro ali, o condomínio ofereça para os moradores locais. Felipe, esses caras podem também fazer um foreclosure na propriedade? Eles podem fazer um foreclosure nessa propriedade. Eles podem, e já comprei uma propriedade aqui no Texas através de HOA foreclosure. Olha que interessante. Essa propriedade devia um valor de, por exemplo, $5.000. Só que ela tinha uma dívida em financiamento de $277.000. Nós adquirimos essa propriedade por $110.000. Mas quer saber o melhor? Essa propriedade vale $600.000. Ou seja, o meu investidor, ele topou pagar, por exemplo, o valor de $100.000 mais o valor de dívida dessa propriedade. Olha o que acontece, quando você compra uma propriedade através de HOA foreclosure, nada cai, principalmente o mortgage. O financiamento do banco não cai, ou seja, você vai pagar o valor do leilão mais o valor da dívida. Ou seja, ele pagou $100.000 aqui nesse leilão e pagou mais 277, um total de 377. Porém, essa propriedade vale $600.000, uma propriedade de 4.000 square footage. Construção de 2014, 4 quartos, 4 banheiros, quintal, lugar incrível. Então ele fez muita grana nessa propriedade. Bacana. Então vocês sabem agora que o HOA, o condomínio, pode leiloar essas propriedades, mas o mortgage, se houver um financiamento nessa propriedade, o financiamento não cai, você assume essa dívida ou qualquer outra dívida que tenha junto nesse leilão, ok? Então, falei para vocês sobre o bank foreclosure, banco contra proprietário. Falei agora para vocês de HOA foreclosure, o condomínio contra o proprietário. Agora eu vou falar um pouquinho de tax lien auction. Tax lien auctions, para que vocês possam entender, existem vários estados aqui nos Estados Unidos, certo? E entre esses estados, cada estado tem o seu próprio tipo de leilão. Pode ser um tax deed auction, pode ser um tax lien auction. Vamos falar um pouquinho do estado da Flórida. Eu sei que eu tenho bastante gente aí me mandando mensagem a respeito de interesse em comprar na Flórida, um dos estados mais concorridos que eu conheço, se não for o maior, o mais concorrido que tem, devido ao número de imigrantes que tem lá, devido ao monte de investidor que tem, o clima e tudo isso que a Flórida oferece. Falando sobre tax lien auction, você não está comprando propriamente dito a propriedade, você está comprando a dívida. A nota que o condado está vendendo é apenas o imposto devido. Na Flórida eles usam a estratégia de vender a nota do valor de annual taxes já no primeiro ano. Em outros estados, como tax deed auction, eles esperam 3 anos para leiloar essa propriedade, eles esperam esse prazo. Na Flórida, eles cobram antes, eles já querem receber esse dinheiro no primeiro ano. Então o que eles prometem? Se o antigo proprietário, o dono da propriedade, resgatar, pagar o annual tax, ele vai pagar o seu valor de volta, o condado vai devolver o seu valor, mais juros em cima. Não vou confirmar para vocês o valor exato da Flórida, mas eu sei que varia entre 5 a estados que pagam 16% ou mais, dependendo do que aconteceu agora em 2024, se houve alguma alteração, ou mais por ano. Ou seja, se a pessoa investir, por exemplo, vamos lá, $100 e ela tiver 15% de retorno, ela vai ter $15 de retorno mais os $100 de volta. Então você não está comprando a propriedade, você está comprando a dívida da propriedade. Futuramente, essa propriedade, depois do primeiro leilão da nota, alguém comprou essa nota. Depois do segundo leilão, alguém comprou a segunda nota. Depois alguém comprou a terceira nota. Aí sim essa propriedade vai ser struck, vai ser leiloada, ok? Então,
Quando você está comprando tax lien, você não está comprando a propriedade propriamente dita, você está comprando a dívida e você quer um retorno sobre essa nota. Uma excelente oportunidade, um excelente investimento, se você fizer as pesquisas e escolher as propriedades que você tem certeza que vão ser recuperadas pelo proprietário ou que vão ser leiloadas, propriedades boas, você vai ter esse retorno de volta. Felipe, os liens caem contra essa propriedade? Sim, os liens caem contra essa propriedade. Se a propriedade passar por um tax deed auction, se ela passar pelo um foreclosure e ela for leiloada, olha que interessante. Se essa propriedade vale, por exemplo, $500 mil, $500 mil, e ela tiver uma dívida de financiamento com o banco de $350 mil, a partir do momento que ela passou pelo leilão, o condado ele é rei. E o banco está logo aqui embaixo. Então o condado tem o estado, o condado, ele é rei. Então ele tem preferência. Se você tem uma dívida de annual tax, ela come o mortgage, ela some com o mortgage. Ou seja, o condado avisou todos os lien holders, os titulares, o dono da propriedade e também o banco. Então o banco, como titular, tinha que ter tomado uma responsabilidade e pegado essa propriedade o mais rápido possível ou pago essa dívida. Caso ele não pague, essa propriedade vai perder o loan e você comprou uma propriedade de $500 mil e eles vão tirar essa dívida e aí essa é uma baita de uma possibilidade de você ganhar muita grana, ok? Felipe, todos os liens caem? Não, nem todos os liens caem. Geralmente, liens municipais, Code Enforcement, IRS, que seria no Brasil Receita Federal, não cai, mas se você começar a estudar e me acompanhar, eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, IRS. IRS cai em 120 dias, muita gente não sabe disso e acaba não comprando com medo da Receita Federal depois querer pegar essa propriedade de volta. Então, Receita Federal, ela tem 120 dias para poder pegar essa propriedade, 4 meses. Caso ela não pague essa dívida também vai sumir. Então você tem que ficar mais atento a Code Enforcement, coisas de grama, IRS, e a gente vai dando alguns toques para esse vídeo não ficar muito prolongado de como você pode fazer essa pesquisa e descobrir o que cai e o que não cai, ok? Vamos falar agora então. Eu falei então sobre Bank Foreclosure, eu falei sobre HOA, eu falei sobre Tax Lien. Então, banco contra pessoa, HOA, condomínio contra pessoa. Falei sobre Tax Lien, dívida de annual taxes, de imposto, condado contra a pessoa. Agora a gente vai falar do mais interessante, que é o que eu participo ativamente, tá? Eu gosto muito, Tax Deed Auction. Tax Deed Auction, você está comprando a propriedade. Então, eu geralmente compro mais terrenos do que casas, pelo fato de eu poder comprar remotamente. Então, minha pesquisa é um pouco mais simples do que fazer uma pesquisa para uma casa, que envolve muito mais investimento, muito mais tempo, muito mais energia. Então, Tax Deed Auction é uma excelente oportunidade para quem quer pagar um pouco mais barato do que todos esses leilões e também já estar comprando diretamente a propriedade. Eu quero ser dono, eu quero ser o redentor, o titular, eu quero comprar essa propriedade, eu quero flipar ela. Tax Deed Auction vai variar de estado para estado, ok? Cada estado tem suas próprias regras. Aqui no Texas, por exemplo, você pode comprar uma propriedade de Tax Deed Auction e você tem que esperar 6 meses a 2 anos para poder vender essa propriedade. Se você comprar no estado do Arkansas, você pode comprar essa propriedade, não existe período de resgate, é zero, você pode comprar hoje, assim que você receber o título, você pode vender essa propriedade. No estado do Oklahoma, também não tem Redemption Period, não tem período de resgate, você pode comprar hoje, pode vender assim que receber o título. E outros estados, vai variar de estado para estado. Então, todos os estados possuem suas próprias regras, seus próprios períodos de resgate. Por isso que eu, Felipe, procuro comprar o máximo de estados possíveis para que eu vou aumentando o meu portfólio e eu tenha vários prazos diferenciados para que, às vezes eu tenho que esperar 6 meses, não tem problema, se eu paguei muito barato eu espero. Aí eu estou comprando em outro estado, onde eu posso já vender rapidamente e assim eu vou aumentando o meu portfólio, crescendo ele, comprando barato, porque não importa se eu comprei para esperar 1 ano, esperar 6 meses, se eu comprei muito barato, eu no futuro vou fazer grana com essa propriedade, ok? Então, eu fiz um breakdown aqui de algumas opções. Tax Deed Auctions, os liens também caem como no Tax Lien, depois que vira Tax Deed. Então, não vai ter mortgage, não vai ter loan nessa propriedade, se o banco não pagou.
tá tudo bem, você vai comprar essa propriedade e depois ele vai rip off, ele vai sair dessa propriedade e vai só ser mantido Code Enforcement, Liens, que a gente vai aprofundar com vocês em outros estudos para não prolongar esse vídeo, para que vocês possam saber o que fica e o que não fica. Então, expliquei para vocês que é importante para o condado receber essa quantia para poder pagar a infraestrutura para onde essas casas estão localizadas. Eles querem receber essa quantia, não estão no ramo imobiliário, por isso eles querem somente o valor da dívida e assim se inicia o initial bid, o valor do bid inicial, o valor apenas do valor da dívida. E quem pagar mais fica com a propriedade. Falei para vocês sobre banco, condomínio, falei para vocês sobre tax lien, tax deed auctions e acredito que esses são os principais que você deve ficar atento. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me deixa saber qual é o estado que você tá. Comenta aqui para mim aqui no YouTube ou no Instagram. Comenta aí qual é o estado que você tá para que eu possa falar para você um pouquinho mais sobre informações. Você tá morando no Arkansas, você tá morando no Tennessee, na Flórida, em Boston, no Nova York? Deixa nos comentários qual é o estado que você tá. Me deixa saber se você tem alguma pergunta que talvez eu possa separar aqui um dia para poder falar com você sobre esse assunto. E aí a gente pode trocar essas ideias e eu poder ajudar vocês aí para a gente poder prosseguir junto nessa caminhada aí de leilões aqui nos Estados Unidos, tá bom? Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Eu vou começar a passar novamente informações todos os dias. Eu vou soltar um vídeo novo. Meu objetivo esse ano é soltar 365 vídeos, um vídeo por dia, para que vocês possam me acompanhar meu dia a dia nos leilões, as minhas compras, as minhas aquisições, as minhas vendas, meus retornos. E eu quero compartilhar, criar uma comunidade onde a gente possa se ajudar de alguma maneira, tá bom? Então, se você não está inscrito, se inscreve, já ativa o sininho para você poder receber as informações todos os dias. Se você não está registrado lá no meu Instagram, vai lá, começa a me seguir. Isso me ajuda e me motiva para poder soltar mais vídeo para vocês todos os dias. E se você tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários. Me fala aí qual é o estado que você tá, qual é a pergunta que você tem, se você tá gostando, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Me deixa saber. Vou ficar feliz em poder ajudá-los aí nesse processo, tá bom? Então, deixo aqui para vocês o meu abraço. Felipe Muniz na área, aqui falando do Texas, deixando um grande abraço para vocês. Deus abençoe, tá bom? Tchau, tchau.